Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de janeiro aqui pro canal. Janeiro foi um mês bastante produtivo, vocês devem ter visto aí na thumb que tinha vários livros, mas tem um deles que não conta tanto assim, já vou explicar porquê enquanto eu enumero essas leituras. Bom, o primeiro lido no ano me acompanhou, na verdade, desde o final de 2022, que foi Franto Malha, da Helena Ferrante. Ele me acompanhou por tanto tempo assim porque eu tenho dificuldade de ler nas férias. E, enfim, final do ano também, encontro com a família e tal, eu acabei lendo bem pouco, ele é até um livro grossinho. Tinha muito tempo que esse livro estava na minha estante. Eu já li toda a obra de ficção da Helena Ferrante, gosto bastante. Se eu não me engano, tem vídeo pra todos aqui no canal, exceto pro primeiro da tetralogia napolitana, que foi o que eu li quando eu ainda não tinha canal. Mas eu, sei lá, ficava com um pouco de receio de entrar na obra de não ficção da escritora. Na verdade, não é nenhuma obra de não ficção, né? Aqui a gente tem um compilado de ensaios, e-mails e entrevistas que a autora deu, obviamente, né, de forma remota, porque afinal de contas ela não revela sua verdadeira identidade ao longo, né, de vários anos. Então, a primeira parte dele foca bastante nos dois primeiros livros dela, que são Amor Incômodo e Dias de Abandono, e depois ele acaba entrando então no tema da tetralogia napolitana. É um livro bastante bom, bastante interessante. A gente conhece muito do que a Helena Ferrante pensa por aqui. É claro, né, às vezes ele fica um pouco maçante. Por quê? Porque são entrevistas que ela dá e muita gente pergunta a mesma coisa. E eles optaram, né, por deixar as entrevistas aqui na íntegra, acho que também para mostrar o quanto ficam batendo insistentemente na tecla relacionada à identidade dela. Então, assim, não passava um jornalista na frente dessa mulher, na frente não, né, por e-mail, que não perguntasse pra ela ou o porquê do anonimato, ou se ela acredita que o anonimato interfere. E uma coisa interessantíssima, ela responde: meu Deus, as minhas obras não são anônimas, elas estão assinadas. A única coisa que eu escolho é não mostrar, né, não me tornar uma figura pública. E eu achei muito interessante porque ela começou a fazer isso quando ela publicou seu primeiro livro em 92. Eu nunca tinha feito esse link na minha cabeça de ela escolheu ser uma pessoa anônima antes da internet, porque hoje em dia até parece fazer mais sentido, né, uma pessoa querer proteger a sua privacidade, porque a gente perdeu completamente o controle com a internet. Mas ela escolheu isso em 92, quando tudo que a gente tem hoje em relação a redes sociais e tal não existia, né? Então, eu fiquei muito curiosa com a figura dela. Eu sempre tive preguiça dessa história de tentar descobrir quem ela era. Pra mim, de fato, não faz a menor diferença. Mas a figura dela, assim, o que ela coloca nos seus livros e o que ela coloca nessas entrevistas me deixaram ainda mais fascinada por ela. Eu acho ela realmente uma figura incrível. E eu falei tanto aqui que vamos ver o que vai sobrar pra resenha, né? Mas enfim, me empolguei. O segundo livro que eu li no mês também foi de não ficção, mas eu não sabia disso até começar a ler. Desde que eu vi a primeira vez Aos Prantos no Mercado, numa livraria, eu fiquei muito curiosa. Eu li, né, aqui o trechinho que tá atrás do livro, que é a primeira página também, que diz: desde que minha mãe morreu, eu choro no mercado H-Mart. O mercado H-Mart é um mercado de produtos asiáticos nos Estados Unidos. E a escritora aqui, a Michelle, ela é coreana, ela nasceu na Coreia do Sul, né, mas ela imigrou com 1 ano para os Estados Unidos. E o fato o livro é biográfico, só que eu não conhecia a Michelle. Eu escutei as minhas amigas falando: eu quero ler Aos Prantos no Mercado, é o livro da Japanese Breakfast. Só que eu sou, assim, 100% away desse mundo da música, de bandas. Eu nunca tinha ouvido falar em Japanese Breakfast. E, enfim, a Michelle Zaune é a vocalista de Japanese Breakfast e ela escreveu esse livro autobiográfico que fala da história dela na música, fala dessa questão da imigração, de você se sentir não pertencente a duas nacionalidades. Ela não se sente nem coreana e nem americana, ela nunca vai ser uma coisa só. Quando ela tá na Coreia, ela sente que ela não pertence ali, mas quando ela tá nos Estados Unidos, ela claramente, né, fisicamente não pertence àquele lugar. Ela fala um tanto sobre isso, sobre essa questão de você nunca se sentir plena o suficiente com quem você tá sempre devendo pra um desses lugares, sempre se sentindo inadequada. Mas ela fala sumariamente sobre a relação dela com a mãe dela, porque afinal, desde que a mãe dela morreu, ela chora no mercado. E a mãe dela passou por um câncer extremamente agressivo, ela perdeu a mãe com 25 anos, e ela vai falar muito aqui da relação das duas. Quando eu comecei a ler e descobri que era autobiográfico, eu falei: meu Deus, eu sou uma palhaça, porque eu comprei um livro biográfico de uma pessoa que eu não conheço. E depois eu pensei: dane-se, qual é o problema que eu não conheço? Eu posso encarar, se eu quiser, como uma história de ficção. E assim,
sendo de ficção ou não, é um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, eu gostei muito, eu me envolvi muito com a Michelle, eu queria muito conhecer essa história, quanto mais eu lia, mais eu queria ler, eu amei o livro e quando sair resenha a gente conversa um pouco mais sobre ele. O terceiro livro que eu li no mês estava na minha estante há relativamente pouco tempo, eu comprei na Primavera Literária aqui no Rio em setembro, se eu não me engano, outubro, enfim, já perdi a data, mas ele estava há pouco tempo na estante, que é o Uma Mulher Não É um Homem, da Etaf Rum. Esse livro uma amiga me recomendou no Instagram há alguns anos e eu fiquei com o nome dele na cabeça, ele não me saiu da cabeça, eu fiquei bem curiosa. E na época, inclusive, né, essa amiga ela mora nos Estados Unidos, ela recomendou o livro com o título em inglês, eu nem sabia se tinha aqui no Brasil, descobri que tinha e dei de cara com ele na feira, ele é da editora Planeta, se não me engano, Primavera Editorial. E eu comprei e aí eu fiquei com bastante curiosidade de lê-lo logo agora no início do ano. Aqui a gente vai ter uma história árabe, que fala, obviamente, né, desde o título a gente consegue descobrir que é um livro que vai falar sobre desigualdade de gênero. E aqui a gente tem em paralelo a história da mãe e da filha, né, cada capítulo em uma fase, né, do tempo. Então quando a mãe é jovem e tá sendo prometida em casamento, e quando a filha é jovem e tá chegando na idade de ser prometida em casamento. A história das duas, obviamente, é extremamente dolorida, a da mãe ainda mais, porque ela, né, viveu há 15, 16 anos antes, né, da filha. Ela foi mãe muito nova, porque afinal de contas casou nova, engravidou no início do casamento, mas esses 16 ali anos já fazem um pouco de diferença. O cenário que as duas viveram é um pouco diferente, a situação familiar, mas enfim, bastante dolorido, reflexivo, como não tem como não deixar de ser, e falo mais sobre ele quando sair a resenha. E aí vamos ao quarto livro que eu li no mês, que foi uma delicinha, que foi Abadia de Northanger, da Jane Austen. Era o único livro dela que faltava, inédito pra mim. Eu já li Persuasão há muitos anos e quando eu li eu não gostei. Hoje em dia eu não lembro nada sobre ele. Eu tenho certeza que eu vou ler e vou amar. Vai ser uma releitura praticamente inédita, mas esse era o último inédito de fato. Eu tava muito curiosa pra ler esse livro desde que eu assisti partes daquela novela da Globo, Orgulho e Paixão, que misturava todos os livros da Jane Austen, e me interessei pela parte ali que eu sabia que era originada daqui. Se eu não me engano, esse livro saiu ano passado pela Penguin Companhia, né? Eu tô colecionando as obras da Jane Austen por esse selo. E aí eu resolvi pegar agora no início do ano, porque eu achei que eu merecia começar o ano com Jane Austen. E que delícia, né, gente? Sempre maravilhoso. Eu não sabia, mas Abadia de Northanger foi o primeiro livro que ela escreveu. Agora eu já não me lembro se ele foi o primeiro a ser publicado, eu acho que não, mas ele foi o primeiro a ser escrito e ele foi publicado muitos anos depois de ter sido escrito. Mas assim, é impressionante quanto essa mulher é genial. Quando eu leio Jane Austen, eu penso no prefácio de um dos meus outros livros dela, já não me lembro de qual, em que o prefacista dizia que era impressionante como a Jane Austen conseguia tirar mais de uma cena puramente doméstica do que muitos escritores conseguem tirar de uma cena de batalha. Ela é genial, a leitura social que ela faz, a perspicácia dela, e aqui já no primeiro romance, que eu achei o mais irônico de todos, ela é muito crítica, ela é muito sagaz, ela é, assim, biscoito fino. Não, Jane Austen não tem jeito. Aqui a gente tem então uma personagem que gosta muito de ler, e desde o início do livro já é posto que ela não tem nenhuma característica de heroína, ninguém espera isso dela. E aqui a Jane não só critica a sociedade, como ela faz uma metalinguagem muito ácida dos próprios romances. Ela brinca muito com essa questão de o herói, a heroína. Não, a heroína tem que conhecer o herói em determinado momento, porque quando a pessoa tá fadada a ser heroína, ela precisa encontrar o herói. Então isso vai acontecer. Ela vai meio que adiantando essas coisas do livro pra gente saber que a gente pode sim esperar o óbvio, mas com toda essa autocrítica aí na situação. E essa personagem, ela gosta muito dos romances góticos, então ela acaba sendo impressionada por eles e começa a ver coisas onde não existem. Ela acaba indo pra uma mansão e daí ela se vê nessa mansão e ela se coloca meio que nessas histórias que ela lia tanto. Ela pensava que a qualquer momento podia ter um mistério ali que ela teria que descobrir. E enfim, gostei muito desse livro, comi ele com farofa. Eu acho que eu li em 2 dias porque eu não conseguia largar. 5 estrelas, maravilhoso, Jane Austen é tudo. Eu queria tanto que alguém descobrisse assim um baú de tesouros de manuscritos prontos que ela deixou sem publicar e publicasse, porque é uma lástima que ela tenha tão poucos livros. Eu leria essa mulher pro resto da minha vida. Acho que eu vou fazer isso, né? Acho que eu vou passar a vida relendo as obras dela, porque sempre maravilhosa. Aí depois, nós temos o livro que eu falei que não conta muito como leitura de janeiro, porque é uma longa história. Eu li, terminei de ler agora em janeiro, o 2º livro da série Passa Espelhos, de uma escritora francesa chamada Christelle Dabos.
Essa série de livros me interessou muito desde que ela começou a ser publicada aqui no Brasil. Ela é traduzida pela Sofia, minha amiga, e eu sei que, enfim, é uma série YA, mais francesa, de fantasia, e eu convidei a minha priminha, Ana Beatriz, que tá cada vez menorzinha, pra ler comigo, né? Ela tem 13 anos, a gente começou a ler juntas em 2021. E aí esse livro aqui a gente começou a ler em novembro de 2021, que é o segundo. Só que a vida engoliu a gente, e aí o fato é, a gente ficou meses e meses e meses e meses sem ler. E agora em janeiro a gente decidiu que a gente ia terminar, então a gente, num domingo, pelo WhatsApp, né, lendo juntas, a gente terminou. Não vou fazer vídeo só pra ele, porque eu já fico meio receosa de fazer vídeo pra livros que não são o primeiro de uma série. Eu sempre fico meio, tipo, não vai fazer muito sentido, vai ser... Enfim, e assim, muito menos de um livro que eu passei mais de um ano lendo. Eu tenho certeza que eu não peguei tudo que eu podia pegar dele, eu escolhi viver com leveza essa aventura jovem e eu me diverti muito com esse livro, quero continuar a série, mas não tem como isso daqui ter resenha, porque assim, as lembranças que eu tenho são uma grande coxa de retalhos, mas é bastante interessante. Se você tá curioso pra conhecer essa série, vai ver o que eu falei um pouco na resenha do livro 1, que saiu aqui, eu vou botar o link aqui embaixo, se eu lembrar, senão vocês podem procurar, é só digitar ali na busca, o nome dele é... Senhor. O nome dele é Os Noivos do Inverno, então é isso aí. Bom, aí na verdade o Desaparecidos em Luz da Lua eu encaixei, né, em meio a outras leituras que eu tava fazendo, e depois dele eu terminei outro livro que eu também comi com farofa, porque eu não conseguia parar de ler, que foi A Influencer, de Ellery Lloyd. Ellery Lloyd, na verdade, é um pseudônimo escolhido por um casal de escritores, a Colette e o Paul, e esse livro me interessou desde que eu ouvi falar nele pela primeira vez, porque aqui a gente tem uma história de uma influencer de maternidade, ela é uma instamam, que se perde completamente na narrativa e ela é perseguida por uma hater. E, gente, eu não consegui parar de ler esse livro. Ele tem uma pegada thriller, lógico, só que essa questão em si, a parte thriller, ela é a que menos me pega. Não que ela não me pegue, tá? Ela me pega. Mas eu achei as discussões propostas nesse livro muito interessantes, porque pega 100% essa questão da exposição da vida nas redes sociais, mistura isso com a maternidade, com a vida em família, fala muito de hipocrisia, mostra esse outro lado da fama, né, de uma fama que é totalmente recente pra gente aqui na sociedade, porque antes, né, as pessoas ficavam famosas, sei lá, atuando num filme e tal. Hoje em dia, pessoas ficam famosas puramente mostrando a própria vida. E eu sigo várias pessoas, várias não, eu sigo algumas que vivem disso, assim. A Flávia Kalina, por exemplo. A Flávia Kalina, gente, é a minha novelinha pessoal, assim. Eu assisto os vídeos dela desde que ela tava grávida do segundo filho. Hoje ela já tem 4. Esse segundo tem quase 7 anos, então... E aí, às vezes, a minha mãe me pergunta... Tipo, o que é isso, sabe? Por quê? Qual é o propósito? Eu juro que eu não sei responder, mas eu assisto e é chocante pensar em tudo que tá por trás disso. Não que eu não acho que a Flávia Kalina tenha nada a ver com a personagem aqui desse livro, né? Obviamente, é outra pegada. Aqui uma personagem, na verdade, ela mente bastante pra criar o universo ali que ela cria, a personagem dela na frente do que ela produz. Mas é uma leitura muito interessante de tudo isso, assim. Esse livro me deixou muito reflexiva, eu fiquei pensando muito sobre essa questão das redes sociais. Isso é muito louco, e a verdade é que a gente não tem ideia de onde isso vai dar. A gente não teve tempo de colher frutos disso ainda. A gente não tem uma geração de crianças que cresceu tendo passado por essa situação, né? Tendo vlogs da vida dela diários na internet. A gente não tem. Nenhuma criança já cresceu tendo vivido tudo isso e tem uma história pra contar, um relato pra dar. Então é tudo muito novo, a gente tá meio que tentando entender enquanto a gente vive, né? Então eu já me perdi completamente, eu tô, assim, louca do gole, né? Mas eu falo mais sobre esse livro quando sair a resenha, gostei muito. Já o último livro que eu li no mês, vocês viram que o mês foi bom, né? Foi uma pegada boa, livros que eu devorei, livros que eu não conseguia largar. Mas no final veio uma queda, que foi Peixe Estranho, do Leonardo Brasiliense. E mais uma vez, eu sempre falo que eu fico muito nervosa de falar meio mal de livros aqui de autores brasileiros contemporâneos, porque eu sempre fico achando que eles vão me achar e que eu vou magoar, porque é o trabalho do cara, né? Mas, sei lá, eu não gostei desse livro. Foi muito engraçado porque às vezes eu não tô querendo escolher o livro que eu vou ler. Gente, eu tô com uma picada de mosquito nas costas, é por isso que eu tô toda hora com esse braço aqui. Eu vou me arrepender quando eu for editar, vou achar ridículo, mas eu sou muito espontânea, dá nisso.
Às vezes eu não quero escolher o livro que eu quero ler, daí eu peço pro meu marido, olha ali na estante a parte de não lidos e pesca um pra mim. E daí ele pescou esse aqui, ele ficou curioso porque Peixe Estranho é o nome de uma música do Radiohead, que é a banda preferida dele. E aí, obviamente, né, ele ficou interessado e escolheu esse pra eu ler. Eu tô editando esse vídeo e eu resolvi fazer essa inserção, passei aqui rapidinho só pra falar que também foram escolhas do Gabriel esse mês, Franto Malha e A Influencer, que foram duas excelentes leituras. Então, só pra não parecer que ele só pegou um livro que eu não gostei, eu queria frisar que ele pegou 2 livros maravilhosos. Amor, muito obrigada, te amo. E eu tinha recebido ele da Companhia das Letras, eu confesso que às vezes eu nem decoro quais são os livros que vêm nos pacotes, porque a companhia às vezes manda pacote com 8, 9 livros. E esse aqui é a história de um moço que já se casou 2 vezes, se frustrou, né, nos casamentos, e hoje em dia ele está se propondo a um novo relacionamento com uma boneca de silicone. Aqui ele dá o nome de Annalise, e ele leva essa boneca pra casa dele, e ele fica conversando com ela como se ela fosse uma pessoa, levando ela pra sair, às vezes, dentro do carro. É esquisito. E sabe aquela coisa meio homem triste? É meio isso, mas ao mesmo tempo, talvez uma coisa meio incel, assim, ele já se relacionou, né, com outras mulheres, mas aí ele é o cara que desistiu porque ficou frustrado, e sei lá, é um livro fino, é um livro que pra mim não sai de lugar nenhum, nem chega a lugar nenhum, e não que toda história tem que sair de um lugar e chegar a outro, mas sei lá, esse livro, eu imagino que a ideia do autor tenha sido passar essa ideia da solidão nos tempos de hoje, dos amores líquidos, mas mesmo pra falar de um assunto, a gente tem que ter uma boa história. Isso daqui pra mim não é uma boa história. Esse autor já tem outros livros, né? Pode ser que algum dos outros livros dele até me interessasse mais, mas esse daqui não rolou pra mim. E, na verdade, me deixou até um pouco chateada, porque eu leio tanto livro de escritores homens também, né? Como Jefferson Tenório, mas de escritoras mulheres também, brasileiras contemporâneas, e que parece que tem que fazer um esforço tão maior, escrever obras tão melhores pra ser publicado pela Companhia das Letras, sabe, no selo Companhia das Letras, que eu só fico pensando, sabe, talvez, não consigo dissociar de uma ideia de que tem uma pegada de gênero aí, tipo, que um homem tem que fazer menos esforço pra sair, publicar um romance no selo Companhia das Letras, sei lá, posso estar falando uma besteira muito grande, mas é a sensação que eu tenho, porque, sabe, sei lá, pra mim esse livro não tem nada. E aí eu já tô falando dele aqui, né? Não vou fazer uma resenha pra isso, então espero que fique mais sutil e que essa crítica fique aí perdida no meio de um fechamento e não num vídeo só pra ele, que seria mais fácil de ser encontrado. E então é isso, gente. Essas foram as 7 leituras concluídas nesse mês. E eu quase terminei outro que eu comecei depois desse aqui, mas não rolou. É um livro um pouco grossinho e eu até li muito rápido, mas desandei no final. Faltam, sei lá, pouco mais de 40 páginas, mas que eu não consegui terminar ainda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esses livros, se têm interesse em ler, ou reflitam sobre alguma coisa que eu falei aqui. Eu falei demais nesse vídeo, na verdade, eu acho. Eu falei demais em muitos aspectos. No aspecto, talvez algumas coisas eu devesse ter guardado só pra resenha, e outras no aspecto, talvez eu não devesse ter falado isso at all, mas enfim, estamos aqui. Talvez eu corte algumas coisas na edição, vocês nunca vão saber. E então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!